Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtexal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Dar uma volta ao mundo velejando é um sonho distante de muitos, mas são raras as pessoas que conseguem realmente, por uma série de motivos. Dinheiro é a primeira que vem em mente, mas eu vou te falar que apesar dessa realmente ser a mais óbvia, e às vezes é por causa disso mesmo, o entrevistado de hoje, paradoxalmente, por ser hoje um homem rico, tem uma história que mostra que não é preciso tanto dinheiro assim para fazer isso. Já que ele deu uma volta ao mundo em solitário no ano de 1981 com um barco que ele mesmo fez no quintal da sua casa. E saiu para encarar o mundo sozinho com menos de 10 mil dólares no bolso. Um sonho que tinha começado antes há 15 anos, em 1965. E isso numa época que no Brasil ninguém tinha feito antes. Era muito mais difícil. Ele ainda faria outras 4 voltas ao mundo e aos 82 anos está saindo para a 6ª, dessa vez pela rota mais perigosa que existe, a passagem Nordeste. É uma história que, se fosse ficção, teria tudo. Teria guerra, ruína, esperança, aprendizado, técnica, sonhos, legado e um final feliz digno de um arco de herói hollywoodiano. Só que é verdade, não é ficção. E você vai conhecer essa história agora. Hoje eu vou entrevistar alguém que faz horas que vocês pedem e com total razão, é uma necessidade, nem era uma vontade. É uma vontade também, porque vai ser um papo bem legal com alguém que tem uma trajetória ímpar na vela brasileira, na náutica brasileira e como cidadão brasileiro também, apesar de que não nasceu aqui, mas é já bem brasileiro. Apesar de eu ter feito muitas entrevistas na vida, não é todo dia em que você entrevista uma lenda. Olha só quem tá aqui, o Denise, cara. O Ravi, que a gente foi pra Noronha. O Jack e a Angelita estão aí também. É algo que eu esperei durante muito tempo aqui no Hashtexal. Entrevistar um dos maiores nomes da vela de cruzeiro no Brasil. E por que não do mundo também? Quantas pessoas na história completaram 5 voltas ao mundo, 3 em solitário? Pouquíssimas, provavelmente menos do que o número de pessoas que já foi ao espaço. E uma delas ia ficar ali na minha frente, daqui a pouco. Eu sentia que era um daqueles momentos em que eu e o Hashtexal tínhamos uma responsabilidade enorme. Registrar a vida de alguém muito importante. Rapaz, eu sonhei dar essa primeira volta ao mundo há muito tempo. Quando a ideia surgiu na minha cabeça, eu levei 15 anos para conseguir fazê-la. 15 anos estudando, pesquisando, aprendendo a construir barco. Fiz o Três Marias, meu barco de 11,30 metros de comprimento. Aprendi a fazer navegação astronômica no sextante. Saí daqui, nesse barquinho. Eu não tinha balsa salva-vidas, não tinha GPS, não tinha rádio VHF, a Marinha deixou sair porque naquele tempo ninguém nunca tinha saído para dar volta ao mundo do Brasil, então não existia lei para isso. Saí do jeito que tinha. Se o barco afundasse, nem balsa salva-vida eu tinha. E deu tudo certo. A primeira volta ao mundo eu dei e ficou muito certo. Foi difícil, mas eu acertei. Gostei tanto que resolvi dar a segunda volta ao mundo com meu barco pequeno, com o Três Marias. A primeira vez, eu levei 14 meses para dar a volta ao mundo. Eu não tinha dinheiro, eu tinha menos de 10 mil dólares, faltando uma besteirinha para 10 mil dólares. Então eu parava pouco e procurava não parar em lugar arriscado, para não arriscar o barco, porque se eu perdesse o barco, eu não tinha como comprar outro. Ia levar mais 15 anos para juntar o dinheiro para conseguir fazer o barco, para aprender a fazer navegação astronômica, para adquirir. Ainda bem que a Marinha me deu as cartas náuticas naquela época. Foi só o que eu ganhei de presente, tudo o resto foi meu. Na segunda volta ao mundo, fazer a volta ao mundo em 14 meses, eu fiz em 21 meses.
E eu parei em 45 portos, em uma volta ao mundo. Eu fiz todo, fui o Caribe, Canal de Panamá, Galápagos, Polinésia Francesa, aquelas ilhas mais na frente, depois Austrália, Indonésia, Índia, Sri Lanka. Subi pelo Mar Vermelho, passei pelo Estreito de Bab el-Mandeb, onde os Houthis hoje estão atacando os barcos. Subi o Mar Vermelho sozinho, cheguei no Egito, atravessei para o Mar Mediterrâneo, fiz o Mediterrâneo, tive na Grécia, tive na Espanha, tive na Tunísia, entendeu? E depois parei em Gibraltar e desci. Parei em 45 portos, me passei à vontade, rapaz, à vontade. E depois eu dei a terceira volta ao mundo, entendeu? A terceira volta ao mundo também. Aí eu já fiz por baixo de novo. É uma beleza conhecer o mundo. Tem gente que não gosta, mas eu tenho esse defeito. Conhecer o mundo. Dito assim, pode significar infinitas coisas na cabeça de cada um. Mas poucos conhecem no nível de detalhe que o Aleixo conheceu. Poucos sentiram tantos ventos, mares, tantos cheiros, tantos povos diferentes. Conhecer o mundo pode significar muitas coisas diferentes. Na década de 80, ninguém havia dado a volta ao mundo sozinho saído do Brasil. Não havia leis ou dicas regulamentando isso, né? Qual o jeito certo de fazer. Não havia GPS, não havia balsa salva-vidas para um barco assim. Havia apenas um sonho, um sextante e uma vontade descomunal. Ter feito isso em 1980 é muito, muito diferente do que fazer agora. Agora está completamente diferente. Agora eu tenho um barco, meu Três Marias tinha 8 toneladas e esse tem mais de 80. Eu não sei nem quanto ele pesa, mas pode ser entre 80 e 90 toneladas. O Três Marias tinha um motor de, não me lembro se é 25 ou 30 cavalos. Esse agora tem 2 motores de 230 cavalos, cada um. Entendeu? E tenho 2 mastros. O Três Marias só tinha um mastro. E eu tenho a experiência das outras voltas ao mundo toda, mas eu não tenho mais a força que eu tinha. Eu subi no mastro várias vezes, em pleno oceano, com o barco balançando para consertar a luz de navegação lá em cima. Hoje eu tenho dificuldade de subir uma escada com 3 degraus. Rapaz, eu dei 3 voltas ao mundo sozinho. Isso quer dizer que eu resolvi todos os problemas que a volta ao mundo me apresentou, tanto no barco como no clima. Quando eu chegava nos portos, para eu não ser assaltado no porto, ser roubado, não sei o quê. Às vezes eu dormia com o barco todo trancado, com o revólver debaixo do travesseiro, com medo. Tem muita sorte. Nunca fui assaltado, não. Eu dei tanta sorte que eu dei 5 voltas ao mundo sem nunca ter tido um acidente, um negócio. Fora as outras viagens, eu não fiz só volta ao mundo. E hoje eu tenho 2 balsas salva-vidas, eu tenho 2 motores, eu tenho 2 GPS grandes e 2 GPS portáteis. Eu tenho tudo, eu tenho não sei quantos computadores que fazem previsão de tempo, que fazem o diabo. É uma coisa completamente diferente. E aí o camarada da eletrônica fica me dando aula nos equipamentos novos que ele instala a bordo. Eu disse, pô, você não vale nada, rapaz. Tempo bom foi quando eu dei as 3 voltas ao mundo no Três Marias, que não tinha um computador, um GPS, não tinha nada, e eu consegui dar a volta ao mundo, nunca errei a navegação, nunca me perdi. Então, eu tenho saudade daquele tempo. Você acha que você está me dando aula de uma coisa importante, você está me dando aula de uma coisa que não tem importância nenhuma. Mas é assim, mas eu também não estou navegando só nos trópicos, como eu navegava nos trópicos. Eu fui muito feliz e fui muito realizado, me deu uma energia, uma certeza assim, nas coisas, que permitiu que eu, como engenheiro,
eu tinha muita certeza em mim, não só na engenharia, como tinha navegado, foi quando eu falava, o pessoal acreditava. Isso me facilitou, eu montei a firma. Claro que eu montei a firma pequenininha. Hoje, minha empresa, a Belov, na realidade eu tenho 5 empresas. Imagine você ter que pagar 1.600 salários todo mês. Tem que ganhar dinheiro para pagar, senão você não consegue, não paga, entendeu? Mas eu criei uma equipe de pessoas que tomam conta da empresa, permite que eu viaje, e aí, toda vez que eu viajo, que eu volto, a empresa cresceu. Todos os meus diretores foram meus estagiários. Então, eu tenho mania de ensinar. Eu já fui professor de matemática, depois eu fui professor da cadeira de portos da Universidade Federal da Bahia. Eu sou engenheiro civil, entendeu? Eu achei que o que eu tinha aprendido, se eu morresse com o que eu tinha aprendido, não valeria a pena. Então, eu resolvi fazer um veleiro escola. Aí peguei todo o dinheiro que eu tinha e joguei nesse veleiro escola. Eu só tinha dinheiro para fazer a metade dele. Aí eu fiz a metade. Mas o fato de eu estar fazendo o veleiro escola, que eu achava importante para mim, me deu assim um carisma, uma energia, que eu num instante ganhei a outra metade. E terminei de fazer o barco. Terminei de fazer o barco e saí com 12 pessoas a bordo. A maioria não sabia absolutamente nada sobre navegação, nunca tinha navegado. Esse momento, para mim, é um divisor de águas, porque eu dei 3 voltas ao mundo, foi sozinho. Depois eu tive a ideia, que eu não sei se é boa ou ruim, de fazer um barco grande para levar um bocado de gente, para ver se aquilo que eu aprendi, por mais que as pessoas sejam preparadas, sabidas, sempre tem alguma coisa que eu aprendi que pode servir para os outros. Que eu procuro avaliar nas pessoas quando eu faço as entrevistas, que hoje é o dia das entrevistas, é justamente saber, tentar captar se o terreno é fértil para plantar uma ideia, para fazer um negócio. Esse é que é o principal. Eu acho que quem assiste o Hashtexal assiste porque gosta de enxergar uma filosofia de vida diferente da que provavelmente você tem hoje. Mesmo que seu objetivo na vida não seja morar em um veleiro, mas algo com um espírito que não é o mesmo do que a maioria das pessoas vive, provavelmente. Muitos gostariam de viver assim um dia, desenhando a vida para que isso se torne possível. E em qualquer sonho, a forma que você lida com o dinheiro que você tem, ganha ou gasta, vai determinar muito como você vai viver esse sonho. Independente de quanto dinheiro você tem. E eu não tô aqui falando de uma fórmula tipo, você deve comprar criptomoedas, ou não comprar criptomoedas, ou ações, renda fixa. Todas essas coisas existem e podem ser boas ou ruins dependendo dos objetivos de cada um. Mas é algo que vai muito mais longe e amplo do que isso. É como você se organiza para chegar onde você quer. É o estilo de vida que você leva. E sim, também um bom conhecimento sobre investimentos. Porque senão é tipo meio velejar contra a correnteza. É bem mais difícil para chegar onde você quer. E você vai ter que dar muitos bordos para chegar. Eu conheci no ano passado a UVP. E o curso deles foi algo que me ajudou pra caramba. Na verdade, eu me surpreendi porque vários pontos que eu defendo no Hashtexal, de alguma forma se alinhavam com o que o curso falava. O que, pra mim, é bastante surpreendente, porque eu nunca imaginei que nada relativo ao mundo financeiro ia ter a ver com o que eu falo aqui. Mas tem. É um curso de 8 semanas, muito completo, com tudo que você precisa aprender para administrar da melhor forma possível o que você tem, o que você ganha e o que você gasta. Porque assim, chegar no seu sonho, que é algo que as pessoas às vezes esquecem, tem que manter ele depois, vai ser bem mais fácil tendo esse conhecimento. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas de organização financeira ou de investimentos que vão te ajudar também a aplicar isso que você aprendeu. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, eles devolvem o dinheiro para você, mesmo depois das 8 semanas. Então, não tem muito como dar errado, né? E para fazer é só acessar esse site que aparece aqui na tela, ou tem um link na descrição que você pode clicar e comprar. Hélio Viana. Isso, Hélio Viana e a Mara do Maracatu. Isso.
Parece, ele botou no blog dele que eu estava selecionando alunos para fazer a volta ao mundo, a primeira volta ao mundo, no meu veleiro Escola Fraternidade. E aí, o que aconteceu? Em uma semana, chegaram 150 currículos no meu computador. Como escolher entre 150 pessoas? Eu só precisava de uma meia dúzia, porque meia dúzia já estava escolhido. Alguns filhos meus iam, alguns amigos, o cara Lito, esse que trabalhou aqui na construção do bar, que até hoje trabalha comigo aqui. Então eu precisava escolher 6 pessoas entre 150. Muitos diziam que sabiam navegar, sabiam cozinhar, sabiam fazer navegação, sabiam tudo. Aí eu disse, pô, se você sabe tudo, você não precisa ir no veleiro escola. Então eu dei preferência a quem não sabia nada. E aí foi trocando a tripulação, um quarto de volta ao mundo para cada aluno desse. Alguns foram ficando, se adaptaram muito bem, começaram a ajudar, queriam continuar, eu fui deixando. A maioria enjoava, não sei o quê, mas não tem importância. Eu fui ensinando a eles e assim por diante. Quando completasse um quarto de volta ao mundo, eu trocava a metade da tripulação. E com isso eu dei 2 voltas ao mundo. Bom dia, Brasil. E daí? Esse aí foi pra onde? Estamos passando por Maceió, tá muito da coisa. Maceió. Aí passando. Já deu aqui em cima, já deu pra todo mundo. Eu não peguei não, né? Tá ali, sim, verdade. Tá aparecendo o próprio barco aqui, olha isso agora. Né? Lindo! Você viu que tá cercado de chuva? Tem chuva ali, tem chuva lá. Meu pai é russo e minha mãe é ucraniana. Meu pai serviu no Exército Vermelho em Moscou. Quando terminou o Exército Vermelho lá, ele teve dificuldade de arranjar emprego quando ele era ainda mais jovem. E aí ele resolveu ir para a Ucrânia estudar agronomia, porque lá a agricultura era muito bem desenvolvida. Aí ele estudou agronomia, conheceu minha mãe e eu nasci na Ucrânia, filho de pai russo e mãe ucraniana. Quando eu nasci, aí eu já nasci num subterrâneo, não foi na casa, não. Todas as casas no interior da Ucrânia, da Rússia, desses lugares que tem clima frio, sempre tem um subterrâneo. Nesse subterrâneo, você desce uma escada e lá você guarda os perecíveis todos, as batatas, o negócio todo que você vai comer o inverno todo. E foi num subterrâneo desse que eu nasci, durante já a ocupação alemã. Quando o fronte da guerra passou pela minha casa e foi para frente, meu pai resolveu imigrar. Aí ele pegou uma carroça com um cavalo e foi com a gente para a Polônia. E depois na Polônia vendeu a carroça, pegou o trem, foi para a Alemanha, da Alemanha foi para a Itália. E da Itália, quando estava na Itália, eu já estava com 5 anos. Eu saí da Ucrânia quando eu tinha 7 meses de nascido. Nunca morei na Ucrânia. Nunca pisei no chão na Ucrânia, porque com 7 meses você não anda, né? Os soldados alemães, italianos, não sei o quê, lutavam contra a Rússia. Eram essas pessoas que se deslocaram, que trabalhavam, porque não tinha mão de obra. Os bons alemães estavam todos na guerra morrendo e matando, né? Aí teve um programa, assim que a guerra acabou, um programa para a gente se relocar. Teve um programa lá que podia se inscrever para ir ou para os Estados Unidos ou para o Brasil. Como meu pai era agrônomo e o Brasil tinha muita terra, ele disse, com certeza vai precisar do agrônomo. E aí nós viemos para o Brasil. E deu uma sorte retada, rapaz, como eu estou feliz no Brasil. Aqui, o primário eu estudei sem pagar, o ginásio eu estudei sem pagar, a universidade eu passei no vestibular, estudei sem pagar, me tornei engenheiro
graças a eu ter estudado sem pagar, porque a gente não tinha dinheiro nenhum, eu me tornei engenheiro. E graças a gente vir para Salvador, onde tem a maior baía do mundo, foi essa baía de Todos os Santos, onde eu fui parar, onde eu me tornei mergulhador, onde eu me apaixonei pelo mar, que forjou o marinheiro que eu sou hoje. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia ser operário, porque a escola lá é paga, a universidade é paga, eu não teria me formado porque eu não tinha dinheiro. Provavelmente não teria me formado, entendeu? Então, ter vindo, rapaz, o Brasil é um país maravilhoso, o pessoal não sabe. E é um país riquíssimo. Tem a Amazônia, tem os melhores rios, olha, o Amazonas, o Rio São Francisco, Uruguai, Paraguai, tem o Cerrado, tem tudo, rapaz. Tem o Nordeste, mas tem sol como que para aproveitar a energia solar, tem vento, entendeu, rapaz? Mas eu digo, o Brasil é um país maravilhoso. Aleixo não é só alguém para admirar por suas navegações, que já seria um motivo suficiente, mas é também um empresário de muito sucesso, que começou de baixo, muito por baixo, e depois foi professor, mergulhador, depois engenheiro e construtor de portos e plataformas de petróleo. É alguém que você pode admirar por vários ângulos e motivos diferentes. Por ser também um criador de oportunidades, ou também por dar esperança a vários outros velejadores como nós, de que é possível começar de baixo, como um foragido de guerra, um imigrante, e mesmo assim, ter um sonho que pode ir longe, muito longe. Eu dei com esse barco, com o meu veleiro escola, dei 2 voltas ao mundo. Uma volta passando por baixo e a outra eu fui para a Ucrânia, em Odessa. Quando eu parei o barco em Odessa, passei 1 mês em Odessa com o barco. Peguei o trem, 8 horas, cheguei em Kharkov. Kharkov, chamam aqui Kharkiv, entendeu? E lá eu nasci em Merefa, que fica a 40 quilômetros da capital, Kharkiv, que é a capital regional, entendeu? É onde o pau está comendo hoje, por aí, entendeu? Leste, né? Isso. E aí visitei meus parentes todos, e assim, fui ver a casa que eu tinha nascido. Ela estava diferente, porque revestiram com tijolinho, entendeu? Eu que visito a cidade que eu nasci, Bagé, a cada 2 anos, só consigo imaginar o que é conhecer o lugar em que se nasceu tantas décadas depois. Ainda mais depois de ter tanto repertório para comparar, de ter conhecido tantos outros lugares. Talvez assim fique tudo ainda mais intenso. É uma pena que hoje esse é um cenário tomado pela guerra, justamente pelas 2 nacionalidades que trouxeram Aleixo ao mundo, russos e ucranianos. Naquele tempo era diferente, então eu fiz essas viagens todas com esse barco. E depois que eu fiz essas viagens todas, 5 voltas ao mundo e assim por diante, eu não tinha para onde ir, porque já tinha estado praticamente em todos os oceanos, só faltava o Oceano Ártico. Já estive na Antártica, no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, onde... Aí eu resolvi fazer a passagem noroeste. O que é a passagem noroeste? É assim, você sobe pelo Pacífico, eu saí daqui, fui para o Caribe, atravessei o Canal de Panamá, em seguida fui para o Hawaii. Do Hawaii eu subi direto para o Alasca, passei nas Ilhas Aleutas, entendeu? Dei uma parada por lá. Passou um ciclone um pouco mais ao norte, eu parei o barco 3 dias, deixei ele boiando, deixei o ciclone passar mais ao norte. E aí eu segui, cheguei no Alasca. Eu corri muito. Em 4 meses, acho que 4 meses e 1 semana, eu saí de Salvador, cheguei no Alasca. Corri com medo de chegar tarde, porque lá em cima
O gelo só abre 3 semanas, às vezes 4. Mais do que isso, raramente. E não é todo ano, né? Agora é cada vez mais Tem frequente. ano até que não abre, mas é mais comum que abra, mas por um período curto. Quando eu cheguei no Alasca, eu achei que eu já estava atrasado. Quando eu fui pegar a fotografia do satélite, o gelo estava tudo fechado. E aí eu passei 35 dias no Alasca esperando o gelo abrir. Tanto gelo na frente, você tem que procurar o caminho. E quantas vezes a gente entrou em lugar que não tinha saída e teve que voltar. Tentou pelo sul, não deu, foi pelo norte, terminou passando. Isso já aconteceu 2 vezes. A gente teve que arrodear ilhas imensas de gelo que a gente não sabia por onde devia passar. Nada mal ter 82 anos e não parar de sonhar com cenas assim. Não sei o que eu vim fazer aqui, acostumado com aquele sol da Bahia, aquele banho no Porto da Barra, água quentinha, meu Deus! Toda a vida é incrível e tem muito a ensinar ao mundo. Mas algumas parecem que vivem 800 anos em 80. Percorrem áreas gigantes na superfície da Terra e nas nossas mentes. É difícil saber o que faz algumas histórias desabrocharem mais do que outras. Certamente um pouco de sorte, muita força de vontade, pouca preguiça, e estar cercado de exemplos que mostrem caminhos para inspirar. Ninguém toma o caminho de ninguém. Criamos o nosso próprio, sempre. E a história do Aleixo é uma para guardar com carinho e dar uma olhadinha sempre que desenhamos a nossa. Para lembrar que nunca é grande demais, nunca é impossível e, mais importante, nunca é tarde demais. É óbvio que esse vídeo não caberia em um só episódio, é um ponto importante demais da vela, da náutica e da história brasileira. Então, domingo que vem, tem mais da vida desse homem incrível que é Aleixo Belov. Recado importante, o Hashtag Sol só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.